Seu sonho se realiza com beleza e sofisticação na Encantos de Clara. O seu sonho começa aqui. Sexta-feira, dia 23 de outubro, vamos meditar nesse dia de São João Paulo II, o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 54 a 59. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele, enquanto estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz. O juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como é que não sabeis avaliar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Jesus quer que levantemos os olhos para o céu. Esta manhã, depois de 3 dias, o céu apareceu luminoso e claro, num dos dias mais esplêndidos deste outono. Vamos entendendo o tema, mesmo em meio à quintura das mudanças de tempo, já que agora meteorologistas são quase unânimes, lembrando a nossa quintura. Mas, pelo contrário, custe-nos mais a entender em que tudo temos tempo, estamos ou vivenciamos. Sabeis avaliar o aspecto da terra e do céu, da meteorologia? Como é que não sabeis avaliar o tempo presente? Muitos que escutavam Jesus perderam uma oportunidade única na história de toda a humanidade. Não viram em Jesus o Filho de Deus, não perceberam o tempo, a hora da salvação. O Concílio Vaticano II, na Constituição Gaudium et Spes, atualiza o Evangelho de hoje. Pesa sobre a Igreja o dever permanente de escutar a fundo os sinais dos tempos, interpretá-lo à luz do Evangelho. É preciso, portanto, conhecer e compreender o mundo em que vivemos e as suas esperanças, as suas aspirações, o seu modo de ser, frequentemente dramático. Quando vemos a história, não nos custa muito assinalar as ocasiões perdidas pela Igreja por não ter descoberto o momento que então se vivia. Mas, Senhor, quantas ocasiões não teremos perdido agora por não descobrir os sinais dos tempos? O que significa o mesmo por não viver e iluminar a problemática atual com a luz do Evangelho? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Continua a recordar-nos hoje, Jesus. Não vivemos num mundo de maldade, ainda que também haja bastante. Deus não abandonou o seu mundo, como recordava São João da Cruz. Habitamos uma terra onde andou o próprio Deus e que ele encheu de formosura. Santa Teresa de Calcutá captou os sinais dos tempos e o nosso tempo, entendeu Santa Teresa de Calcutá, que ela nos estimule, não deixemos de olhar para o alto, sem perder de vista a terra. Jesus lamenta que os seus ouvintes sejam capazes de interpretar os sinais do tempo e não os sinais dos tempos, que representam a chegada do reino de Deus entre eles. Não descobrem nele e nos seus sinais a importância do momento em que vivem. Portanto, Jesus repreende os seus conterrâneos que sabem distinguir os sinais meteorológicos,
mas não o sinal que ele mesmo é, o Filho unigênito enviado pelo Pai para a salvação de todos. Compreender o tempo em que vivemos é compreender as intenções de Deus, que em todo o tempo, sobretudo pelo mistério da Igreja e dos sacramentos, torna atual o mistério de Jesus com toda a sua eficácia salvífica. Saber fazer previsões do tempo, analisando os dados da meteorologia, implica uma atenção interessante. Se não estivermos realmente interessados e atentos para nos darmos conta da importância do tempo, como tempo para exercer a justiça e a caridade, corrermos sério risco. Há que reconciliar-se radicalmente com aqueles com que estamos em um conflito. Caso contrário, podemos cair no redemoinho do não perdão, donde não sairemos sem danos. É como se Jesus apontasse o sinal do tempo por excelência, que ele é mesmo, como sinal de salvação, mas só para quem se compromete a viver como reconciliado, isto é, na paz, na justiça e na bondade. É na história que podemos compreender as intenções de Deus, e não fora dela. Daí a atenção que devemos dar aos sinais dos tempos. Deus atua dentro do tempo. É também no tempo que responde às nossas interrogações. Quantas vezes lhe fazemos perguntas na oração e encontramos as respostas na vida? É tempo de conversão, tempo de voltar o olhar para Cristo. Deus abençoe todos um feliz e abençoado dia. Final de semana na graça de Deus. Opera Paraíba é o programa de cirurgias eletivas do Governo do Estado. Em pouco mais de um ano, 7.590 cirurgias já foram realizadas. Em outubro, mais de 2.000 cirurgias já estão programadas, sendo 470 cirurgias gerais, 1.310 oftalmológicas e 250 cirurgias infantis que passam a fazer parte do programa. Opera Paraíba, Governo do Estado.